Dani, por que as barras de Axis param de funcionar? Além de parar de funcionar, e aí quando eu corro as minhas barras, meu Deus, um monte de coisa acontece. Você pode me explicar? Vamos falar sobre isso hoje. Eu sou a Daniela Helena, facilitadora de consciência, e eu estava em um atendimento hoje. Já pega seu cafezinho, que eu parei para tomar um cafezinho. E escolhi gravar esse vídeo pra vocês. Então, tá tendo várias construções aqui. Então, se tiver barulho, gente, ignora, porque não tem o que fazer, tá? Senão tem que gravar só à noite esse vídeo. E à noite eu não vou conseguir. Então, vamos lá. O que que acontece? Por que para de funcionar as barras? Na verdade, as barras não param de funcionar. Eu adoro um exemplo que o professor Hélio dá sobre o trem. Imagina que você é o trem, a locomotiva ali. E aí ele tá parado na estação, como se tudo tivesse parado. Quando você começa a correr as suas barras, o trem começa a sair. Ele começa a pegar velocidade. O que que acontece quando a gente corre as nossas barras? Quando a gente toca o ponto, a gente vai energizar ali aquele ponto e aonde está a limitação. Né, a crença, o ponto de vista, o julgamento e etc. Quando o seu ponto de vista, o seu julgamento e etc. é muito fixo sobre algo, sobre uma situação, aquilo ali vai se apresentar novamente para você, para que você possa olhar para aquilo e mudar o seu ponto de vista. Como assim, Dani? Exemplo. Seu ponto de vista sobre dinheiro e algo muito importante, nunca é sobre o dinheiro. É a crença, o ponto de vista, o julgamento que está por trás, por isso que você não atualiza o dinheiro. Crença de não merecimento e tá. Então vamos lá. Exemplo. Seu ponto de vista é muito fixo sobre atualizar dinheiro. Tem que ser muito difícil, é muito custoso e blá blá blá. Como o seu ponto de vista é muito fixo sobre isso, quando você corre as suas barras, vai se apresentar ali para você. Então, alguma pessoa vai ali trazer essa clareza. Então, por exemplo, um vizinho vai vir e vai falar assim: ai, mas é tão difícil ganhar dinheiro, menina do céu, eu não sei mais o que eu faço. Opa, tá me trazendo clareza, tá me trazendo consciência. Que parte minha tá refletindo ali? O que está certo sobre isso? Eu corri as minhas barras e aí essa vizinha vem aqui e fala pra mim que é muito difícil ganhar dinheiro. Muito difícil atualizar, a gente tem que sangrar, a gente tem que trabalhar e tá. Percebe? É algo simples, do dia a dia. Às vezes a gente acha que vai descer ali um ser e vai trazer a clareza pra gente. Não, tá tudo conectado. Tudo, recebe de tudo. Percebe? Então, não é que as barras não funcionam mais. Primeiro, quem decide que vai ser deletado é o seu corpo, né? E aí ele vai decidir ali o que ele quer liberar para poder começar a construir, né? Então, o que acontece? Quando a gente corre as nossas barras, as primeiras vezes, o trem tá parado na estação, certo? Aí ele vai começar a pegar velocidade. O corpo fala: deixa eu liberar tudo que não tem de ponto de vista, de crença, de limitação forte aqui. Por quê? Porque esse trem vai sair com tudo daqui. Vai liberar espaço e aí nós vamos conseguir botar esse trem para andar. Então, o que acontece? O trem começa a sair da estação. Ele começa a andar, começa a pegar velocidade. Conforme você vai correndo as suas barras, vai se apresentando assim. E aí, só que chega um momento que as crenças, as limitações, os pontos de vista ali, que você não tem mais... que não tem um ponto de vista tão fixo, tão um julgamento ali, algo tão... que eles, vamos dizer que eles diminuem, acabam. E aí você precisa começar a olhar para aquilo que você tem ponto de vista muito fixo. E aí o que acontece? Aquilo ali começa a se apresentar. Eu me vejo como uma vítima. Dê-lhe situação para você olhar, ok, por que eu tô escolhendo ser vítima aqui? Porque tem várias pessoas abusando de mim. Ok, por que eu tô escolhendo que as pessoas abusem de mim? Percebe? Só que chega um momento que você vai precisar olhar ali, minha querida, porque você tem mais ponto de vista fixo. Enquanto você não muda aquele ponto de vista, tudo se apresenta igual. Só vai mudando os motoboys, como diz a Débora. Só vai mudando os personagens, os enredos, entende? Então, se você tem ponto de vista muito fixo sobre relacionamentos, sobre situações de relacionamentos de homens, de mulheres, aquilo ali vai continuar se apresentando. Então, quando você olha o seu histórico, por exemplo, de relacionamentos, são todos iguais. Só muda o enredinho ali
e os corpinhos. Mas basicamente o cru é igual ali, o núcleo, né, da situação. É igual. Enquanto você não muda o seu ponto de vista sobre isso, tudo continua igual. Então não é que as barras param de funcionar, ela vai continuar funcionando. Por mais que você ainda esteja ali não querendo olhar para aquela situação com outro ponto de vista, ela tá te auxiliando, ela tá deletando. Imagina que poderia ter sido, está sendo pior. Então, as barras, conforme a gente vai tocando, ela vai liberando, né? Então, é não desistir. E é olhar, principalmente. Assim como as barras, a consultoria, a ressonância harmônica, reiki, o que mais que tem de ferramenta? Essas mesas que as pessoas fazem, enfim. Até mesmo uma tiragem de cartas, gente. Tá trazendo consciência ali. Se a gente não olha para aquela situação com outro ponto de vista, continua se apresentando tudo igual. E não é sobre o outro, é sobre a gente. Sempre é sobre a gente. Né? Então, se você não está atualizando dinheiro, se você não está atualizando relacionamento, olha, qual é o meu ganho em não ter um relacionamento? O que eu ganho em não ter um relacionamento? Quais são os pontos de vista que eu tenho sobre relacionamento? Quais são os pontos de vista que eu tenho sobre o dinheiro? Será que eu mereço? Você se vê com muito dinheiro? Porque nunca é sobre o dinheiro em si. É sobre uma crença, uma limitação que está por trás. Percebe? Então não é que as barras param de funcionar. É que chega um momento que você olha de cara ali, ó, com essa sombra, vamos dizer assim, e aí você não suporta mais aquilo. Aí você fala, não, para, chega. A mesma coisa quando a gente faz ressonância harmônica. Chega um momento que você fala, meu Deus, socorro. Socorro, Deus! Porque, tipo, meu Deus, isso não vai acabar nunca mais. Mas é uma fase. Enquanto a gente não muda o ponto de vista, tudo continua como dantes no castelo de Abrantes. Eu acho que é assim que o professor fala no ditado. Então, enquanto a gente não muda o nosso ponto de vista sobre situação, tudo continua igual. Tudo continua igual. Né? E isso é para doença no corpo também. Que lugares eu estou escolhendo me punir, me culpar, me maltratar? Por que eu estou escolhendo a doença, a dor, o sofrimento? Eu destruo e descrio tudo isso. Qual é o ponto de vista que tem aqui dentro que está criando essa informação de doença, de dor, de escassez, de não relacionamento? Percebe? As barras são, assim, uma mega contribuição, gente. Porque traz ali desenhado o que tem aqui dentro. Porque quando a gente toca, vai tocar ali, no cerne do trem. E aí ele vai se apresentar. Só que aí a gente vai olhar, mas é fulano, é porque Beltrano, é porque isso. Não. É sobre você. Mesma coisa quando a gente faz uma pergunta. Universo, como eu gostaria que fosse a minha vida? Universo, como pode melhorar? Universo, o que mais é possível? E se apresenta algo desconfortável, olha pra isso. Que parte minha tá refletindo ali? Por que eu tô escolhendo essa situação? Percebe? Então, assim, não deixem de correr as suas barras. Olhe para isso com outro ponto de vista, né? As barras e outra. As barras, elas são uma ferramenta para trazer facilidade, para empoderar, né? Não, nunca, jamais coloque uma ferramenta maior que você. Nunca. Nenhuma ferramenta. As ferramentas, elas estão aqui para nos trazer facilidade. O que eu vejo muito acontecer é que as pessoas colocam as ferramentas como superiores, maiores que elas. E aí o que acontece? Chega um momento que você fala, cara, eu sou só um papagaio, eu sou aqui um copia e cola, percebe? Porque eu só tô reproduzindo. Aí a gente entra meio que numa crise existencial, vamos dizer assim, de que tipo, caralho, eu não sou nada. Sabe? Mas por conta desse ponto de vista que tem ali. Então, sempre olhem para as ferramentas como ferramentas mesmo. Sabe? No sentido de estar aqui para ser contribuição. Mas as ferramentas só funcionam por conta de você. Você é que coloca a energia para que aquela ferramenta funcione. Lembra? Quando você corre as suas barras, quando você coloca a mão, libera energia. É você. Quando você vai aplicar um reiki, é você. Entende?
E assim, qualquer outra ferramenta. Nunca coloque a ferramenta acima de você. Ela tá aqui para te contribuir, para te trazer clareza, para te empoderar. Né? Então, o que eu sei que eu tô fingindo que eu não sei? Né? Quantas pessoas se desempoderam? Use as ferramentas para se empoderar, para te limpar, para te curar, para te trazer clareza ali do que tá te travando mesmo, né? Qual é a informação que tem ali? Percebe? Então, eu espero que esse vídeo seja contribuição aí para vocês possam ter clareza, né? De que as barras não param de funcionar e as barras também não fazem mal. Elas simplesmente trazem a facilidade de mostrar para vocês o que tem aqui dentro, né? Então ela vai mostrar ali bem rapidinho. Olha, é isso aqui que tá se apresentando, minha querida. Vamos olhar para isso? E aí você vai, olha, muda seu ponto de vista. E as coisas se apresentam diferente, né? O que dificulta, vamos dizer assim, é a gente mudar o ponto de vista. A gente olhar para aquilo ali com outro ponto de vista. A demora do processo da evolução é esse, que eu percebi, comigo e com outras pessoas. Porque a consciência, a gente está recebendo todo momento. Só que aí, o que você vai fazer com essa consciência? Então, ok, eu entendi que eu preciso mudar o meu ponto de vista sobre uma situação com a minha mãe. Ok, entendi. Agora, de eu entender e mudar, tem um caminho desse tamanho, assim. Que ele pode ser assim, mas ele também pode ser gigante. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente pega aquela consciência, aquela informação, ok, pra eu mudar de vida, é só eu mudar o ponto de vista com a minha mãe? Ok, beleza. Aí a gente faz só por quê? Fui pra gaveta. Já mudei. Verdade que mudou? Se tivesse mudado, as coisas tinham se apresentado diferentes. Né? Então, quando as pessoas falam, Dani, quanto tempo eu tenho que fazer esse processo verbal pra limpar essa situação que eu percebi que tá me travando? Até você ver que mudou. Porque enquanto você não vê diferença externa, é porque não mudou o seu ponto de vista. Não limpou ainda. Às vezes, 1, 2, 3 vezes vai. Às vezes, o seu ponto de vista é tão grande que vai precisar mais vezes. Às vezes, tem que meter um 30 por 30 aí, pra limpar. Mas faz parte. Faz parte. Né? Eu sempre digo, vamos, já que é pra limpar, então vamos. Vamos logo olhar pra isso, mudar ponto de vista, pra ficar mais leve, sabe? Porque senão a gente fica criando uma confusão atrás da outra. Então vamos olhar logo, muda ponto de vista e ok, sai do baile, sabe? Senão a gente fica só criando. E aí a gente fica criando. Em vez da gente ir pro espaço de evolução, a gente fica nessa entropia, sabe? De só criando mais coisas ruins. Porque no início da jornada, a gente é uma luta constante, vamos dizer assim, com as mentiras da nossa mente. Então toda hora a mente fica ali trazendo. E aí você tem que ir olhando para aquilo e limpando. Chega um momento que vai ficar mais leve. Que não vai ser tanta informação assim, que não vai ser tanto lixo, né? Então, tá presente com os pensamentos, com os sentimentos, né? Corra suas barras, porque assim, traz muita facilidade. E os processos corporais de Axis também são maravilhosos. Para trazer essa facilidade, né? Porque eles vão liberar aí as emoções do corpo que tá preso, né? Então, traz mais essa facilidade também pra gente, né? Tanto da mente quanto do corpo, né? É isso, eu espero que esse vídeo seja contribuição. E me conta aqui se você corria suas barras e elas não funcionavam, pelo contrário, ficava só criando mais confusão. Agora, começa a olhar. E não deixe de correr suas barras, continue, que vai dar certo, tá bom? Um beijo e até já.